nós fizemos ou participamos de uma seleção numa temporada onde o Corpo de Fuzileiros Navais estava abrindo um curso, e lá você tinha oficiais e praças, fuzileiros navais, concorrendo às vagas do curso. Eram 30 vagas. Então, a PM tinha 3 vagas. Você tinha que passar. 3 vagas já seriam nossas. E tinha, no teste de aptidão física, uma qualificação. Você já tem que saber, por exemplo, nadar. Porque no curso você não vai aprender a nadar. Porque lá você só vai aprender outras coisas, mas nadar não dá tempo de aprender. Como no curso de operações especiais hoje na PM, o camarada faz uma prova, o camarada que eu digo é o candidato, né? Ele, além de algumas outras provas, ele faz uma prova de qualificação, de nivelamento, de uma forma geral, isso aí, onde ele tenha que já ter uma bagagem de tiro satisfatória. Para poder ensinar o beabá do tiro, os 5 princípios fundamentais, vai terminar o curso e o camarada não aprendeu a atirar direito, satisfatoriamente. Porque você não aprende da noite para o dia. Né? Então, requer que ele já tenha alguma habilidade. E isso acaba sendo um fator de separar o joio do trigo. Né? Bom, então, nós 3 oficiais passaram e nós fomos fazer o curso no Corpo de Fuzileiros Navais. É um curso longo e é um tipo de curso que não é curso de sala de aula, embora você tenha instruções numa determinada fase em sala de aula. Por exemplo, primeiros socorros, às vezes em sala de aula. Outras instruções são modelos de oficina no terreno, que você vai fazer aplicação das práticas que você já teve anteriormente, aprendeu e vai colocar lá em prática, repetindo, né? Então, começamos o curso, um curso longo de 6 meses, é um curso que não tem hora para acabar, não tem hora para terminar. Digo, para iniciar não tem hora para acabar. O curso, muitas das vezes, emenda dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Tem semanas que você não dorme. E você, depois de 3 dias sem dormir, você já não está mais sentindo necessidade de dormir. Mas qual é o objetivo disso? Porque o aluno vai aprender ou não vai aprender? Não é nada disso. É você verificar que você é capaz de suportar determinadas condições onde você está submetido a operações e terreno, você tem apoio, não tem apoio, e você precisa superar, e você precisa cumprir a missão. E depois você precisa retornar com o cumprimento da missão na mão, teoricamente. Né? Então você aprende essas coisas, montar, eu vou falar uma coisa aqui elementar, montar e desmontar armas no escuro, misturar as peças, você tem que identificar se aquilo ali é peça de uma pistola Beretta ou se é a peça de um parafal, coisa desse tipo, né? Estou generalizando. Então, é um curso longo, um curso que você começa às 8 horas da manhã, é como se fosse tradicionalmente uma parada diária, mas você começa numa área de estágio, fazendo inspeção, onde o instrutor está ali para te sugar, já para começar o seu dia, você consumindo tudo o que ingeriu no café da manhã. Ele vai inspecionar sua mochila, se está acochambrada, se não está acochambrada, se o material está bem impermeabilizado na mochila, se o seu fuzil está limpo, se não está limpo, como é que está o seu teçado, se tem corte, se não tem corte. Para ver se tem corte é passar no braço no sentido contrário e você tem que ter uma avenida aqui sem cabelo para poder dizer, o teçado desse aluno tá bom, coisa desse tipo, né? E por aí fora. Então, e muitas das vezes as instruções terminam 3 horas da manhã, aí você vai dormir 5h30 alvorada novamente, ou então não termina a instrução, continua, ou termina as instruções das 5 horas da manhã, você vai para o alojamento, aí toca a sirene novamente, você tem que entrar em forma, aí você já embarca num caminhão lonado e vai para uma instrução que você nem imagina. Por exemplo, enche o caminhão com cunhete, você está pensando que vai para um stand de tiro, ou então enche o caminhão com DPNs, que são botes infláveis, você acha que vai para uma determinada instrução aquática, aí quando você chega no local, já tem a equipe lá preparada com corda, você vai fazer uma instrução de escalada ou desescalada, está entendendo? E o interessante disso... Frustrar você o tempo inteiro, você cria uma expectativa de uma coisa... Não, isso é para quebrar essa possibilidade de você achar
que é aquilo que você está vendo. Ou então você vai se preparar na hora para uma nova situação que se apresenta. Olha, eu estava imaginando, eu estava diante de um fato desse, mas chega lá é coisa completamente diferente. E você tem que se preparar na hora, né? Então, coisas que, no final, eu achei espetacular do curso, essa capacidade que ele te dá de improvisar e aquelas outras que eu já falei sobre golpe de mão, né? Você golpe de mão, conta pra gente esse golpe de mão. Você tem que ficar muito malandro no golpe de mão. Eu não sei se eu já falei tudo sobre o curso, mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre o golpe de mão. Então é um curso longo, é um curso desgastante, é um curso que você tem que ter sorte para terminar. Você não pode ter nenhum problema na cabeça, não pode estar pensando se o Estado depositou o seu salário, se não depositou, porque você tem que deixar. Se for casado, deixa talão de cheque assinado com a esposa. Porque naquela época era assim. E confia que ela vai gastar. Deixa com a mulher. Não, veja bem. Ali você, veja só, você é um soldado de uma forma geral, você não gasta com nada. A estrutura militar te fornece tudo, fornece alimentação, fornece uniforme, armamento, munição, equipamento. Então você não precisa de dinheiro. Mas já tinha um sino, no caso, já existia o sino para você desistir do curso? Não, lá não tinha sino não. Na época não existia. Se você quisesse desistir, você... Era só pedir desligamento. Você chegou a pensar alguma vez? Nenhuma. Isso inclusive foi um momento depois do curso, como na PM eu não pensei. Lá não pensaria. Imagine meu pai. Como ia ficar triste comigo. Porra, o meu filho saiu da PM. E os oficiais mais antigos, os meus colegas, o tenente príncipe sai da PM, vai para o Corpo de Fuzileiros Navais, fazer um curso, é desligado. Isso não passa pela minha cabeça. Ou então pede desligamento, porque não suporta a carga, não suporta o adestramento, algum tipo de incompatibilidade. Isso não passa pela minha cabeça, nunca passou. O engraçado, depois do curso finalizado, estávamos nós, alunos, meu turno era muito bom, até terminaram, sei lá, acho que foram 13 que terminaram. Começaram 30, terminaram 30. Tem alguns turnos que terminam com 3, com 4, com 5. Como eu falei, o cara tem que ter sorte. Curso que exige muito. Você pisa num lugar e tem um graveto, fura teu boot, você tem um furo no pé. Na época, você só vivia molhado. Em locais inóspitos, em locais onde bactéria tem até na água. Tá entendendo? Na água que você bebe. Então você tem que ter sorte, você tem que ter algumas condições para poder suportar todas essas adversidades e terminar o curso. Então, estávamos numa determinada área, conversando entre nós, e surgiu essa conversa. Um falou assim, você pensou em pedir desligamento uma vez? Aí praticamente todos eles haviam cogitado. Um ou outro, eu não lembro, um ou outro não tinha pensado, mas muitos tinham pensado. Naquele dia nós estávamos no tanque tático, porque tanque tático era instrução de afogamento. Afogamento. É claro, você tem que saber como que você vai lidar com isso. Que era afogamento de uma forma geral, mas era caldo. A equipe de instrução ficava toda dentro d'água e você, aluno, equipado dentro d'água também. Então, os camaradas vinham, a equipe de instrução, né? Pela sua retaguarda, você não está fazendo permanência, você não está vendo, e o cara monta no seu ombro e te leva lá para o fundo. Aí, muitos alunos PQDs pediam desligamento nessa hora, né? Porque não suportava. Voltava e o nego empurrava novamente e tinha aquele negócio, vamos desligar fulano hoje que ele já está fraquinho, então vamos desligar esse cara. E eu aprendi também o seguinte, não adiantava você lutar contra a equipe de instrução, porque a equipe de instrução, os caras estão descansados, os caras já são formados. Eles vão trocando turno. Vão trocando. Quando o cara entra um novinho. Os caras sabem. Tem que conquistar simpatia. Exatamente, os caras sabem da tua fraqueza, porque é aquela malandragem da profissão e do tempo, da caminhada, da estrada deles. Então, não adianta eu lutar com esses caras. O pessoal falava, não, pensei no tanque, o outro falou,
Quando chegou a você, tu falou... Professor, engraçado, eu nunca pensei em pedir desligamento do curso. Eu passei por dificuldade, mas lá a equipe de instrução, nesse tipo de instrução específica, isso tudo é à noite, não tem instrução durante o dia no sol não, dentro d'água não. É à noite no frio, e lá o batalhão toneleiro era um frio tremendo. O tanque tático fica numa zona rural do batalhão toneleiro, que é uma área grande, e água corrente. Não é piscina, não tem azulejo, não tem nada. Você não vê o fundo, é um tanque preto. E os caras, eu aprendi o seguinte: como eu tenho as minhas dificuldades, a equipe de instrução também tem as dificuldades deles. Quando me empurram, me levam para o fundo, eu comecei a segurar os caras também. E tem uma expressão interessante que aluno é a imagem do cão. Embora a equipe de instrução já tenha sido aluno, ela não sabe quanto tempo eu vou ficar segurando eles ali. Como o aluno é a imagem do cão, eles suportam um tempo ali. Aí quando você não larga o cara e fala, opa, peraí, esse aluno tá maluco, porra. Ele vai me segurar, eu não vou subir e começo a perder gás aqui para continuar aqui embaixo. Aí bate, libera, ele te libera, você sobe. Aí aquela brincadeira, gradativamente com você, perde a graça. Aí eles ficam em cima dos demais. Vou evitar esse cão aí. Esse cara que vai me afogar. E de repente dava até pra ganhar no blefe, né? O cara não sabe se tu vai aguentar quanto tempo mesmo. Exatamente. O cara me abraçou aqui, irmão, qual é? Isso faz parte da vida, né? Agora, uma coisa que o senhor falou sobre essa sua permanência, resistência e não ter pensado em sair. No início, o senhor falou que o desejo do seu pai era que o senhor fosse para as Forças Armadas. Isso. Então, quando o senhor estava na PM e vislumbrou a possibilidade de fazer o curso lá no Corpo de Fuzileiros Navais, o senhor acha que ali o senhor viu uma forma de atender também aquele desejo do teu pai? Não. Eu não pensei dessa maneira, não. Eu pensei que ali era a minha oportunidade de ser cursado, porque na unidade especial você poderia fazer o curso de operações especiais ou similares, como foi o Comanf, como tinha gente fazendo... Chegou lá com curso de comandos do Exército, que é um pouco diferente. Tinha gente com curso de guerra na selva. Pessoas depois que fizeram, estando lá no bode, o curso de guerra na selva e por aí afora. Mas não foi com o objetivo de atender meu pai, não. Ele já foi atender a tua necessidade profissional minha, ter conhecimento técnico profissional para poder estar com autoridade no NUCOI. Sobrevivência também, né? Você percebeu que o tipo de trabalho do NUCOI era um trabalho que você tinha que estar no aço. Exatamente. Até para preservar a tua vida, né? Exatamente. E dos seus amigos. A conduta de patrulha, que são as técnicas que você emprega no deslocamento da patrulha, essa conduta toda é de infantaria. A PM não tinha isso tecnicamente aquelas unidades clássicas na escola de formação diversas, ou de oficiais ou de praça. Você não tem, ou não tinha na época. Né? Você tinha, assim, algumas referências a isso, mas não tinha essa conduta operacional. Tecnicamente, o que é conduta de infantaria? Que você citou isso algumas vezes. Conduta de patrulha. São técnicas de infantaria. É você andar, rastejar, engatinhar, é você fazer transposição de cursos d'água, é você saber se camuflar, é você não utilizar a sua silhueta em determinados locais, sob pena de ser visado. Eu tenho um exemplo clássico, vou abrir um parênteses aqui. Durante o meu comando, nós tínhamos algumas operações conduzidas na Vila dos Pinheiros. A Vila dos Pinheiros nos deu muito trabalho. E, em alguns momentos, a Polícia Militar definia que o batalhão de choque deveria cercar a Vila dos Pinheiros. Então, tinha essa previsão, o choque fazia o seu planejamento e todas as entradas e saídas eram cercadas, durante a noite, inclusive. Aí, durante a noite, aquele policial que não tem o adestramento, ele não está ouvindo o disparo, não tem nada que chame a atenção dele. Aí, de repente, ele sai da posição que ele está, muitas das vezes abrigado atrás de uma estrutura qualquer, e vai para o meio da rua. Aí ele leva um tiro na perna. Então, numa conduta, porque você vai ter, ele tinha, nesse caso específico, foi uma realidade, nesse caso específico tinha iluminação forte atrás dele.
E quem, possivelmente o delinquente que fez a avisado e o acertou, ele estava vendo a partir do momento que ele se destacou naquele fundo, né? Por exemplo, se eu passar num fundo escuro, eu não estou sendo visto, mas se eu passar num fundo claro, eu tenho a minha silhueta destacada ali. Então, é um conjunto de técnicas e procedimentos para poder torná-lo mais agressivo tecnicamente e, ao mesmo tempo, você ter mais segurança nas suas operações. A infantaria é o que vê os olhos do inimigo. Então ele tem que chegar ao inimigo... Ver os olhos do inimigo, isso é uma frase, é importante, mas você tem que estar preparado para fazê-los fecharem-se. Muito bom.